O ser humano é bem maluco, tenebroso mesmo, né? As pessoas fingem o tempo todo, né? Finge que ajuda, finge que se importa. Eu não vou culpar 100% o ser humano, porque eu acho que o fato de estar aqui na internet, a gente fica muito mais manipulável, né? Por exemplo, pode não necessariamente ser, ai, nossa, as pessoas não gostam de te ver. Ou, ai, não, as pessoas não estão se importando com você. Não, as pessoas não estão se importando que você tá correndo risco de vida e estão praticando crime na sua cabeça e ninguém tá a fim de defender, inclusive pessoas que são pagas pra fazer isso. Nem investigação eles fazem. Na verdade, pode até ser uma manipulação das próprias plataformas pra isso não chegar até as pessoas. Porque é óbvio que é bem nítido que isso envolve pessoas de poder. E não é pouco poder, né? É poder de comunicação, poder de mídia, poder de marketing, poder de publicidade, né? E essas são as pessoas que as pessoas não percebem, mas eles são os piores que podem existir. A publicidade é eles que jogam a sementinha na cabeça de vocês pra vocês comprarem o que vocês querem. São eles que definem o que vai ser tendência, o que vai ser tendência de roupa, o que vai ser tendência de comida, o que vai ser tendência de viagem, o que vai ser tendência de consumo de arte. E a gente não sabe se isso está realmente na mão de pessoas corretas. Já faz um tempo que eu tô denunciando que eu sofro hackeamento. Por exemplo, eu faço coisas bem idiotas, por exemplo, uma música babaca, de um jeito meio ridículo, ou alguma música que foi acabada de lançar, que tá em tendência, ou alguma coisa babaca. Sempre bate 700, às vezes 1000 visualizações. E aí, algo importante que não é de agora, porque assim, eu não vou parar de produzir, eu não vou parar o meu lado criativo só porque bandidos, né, estão na minha cabeça. Eu não vou deixar de viver a minha vida porque tem um monte de gente de cabeça podre querendo estragar a minha cabeça. Só que também não dá pra saber que se simplesmente as pessoas são super sádicas e realmente gostam de ver os outros se fodendo. Porque, tipo assim, isso já é meio típico da nossa sociedade mesmo. Tipo, se eu estivesse contando uma historinha babaca, uma fofoquinha, 700 mil visualização. Mas, assim, eu tô pedindo ajuda. Porque existem pessoas que não prestam, que são bandidos e que eles não me enganam só, não. É porque comigo, como eu acredito que eu tive um vínculo e eu descobri a podridão deles, obviamente que pra mim é um pouco mais perigoso, né? Aquilo que eu vou soltar as pessoas podem simplesmente formar uma pulga atrás da orelha e falar, mas será? E reparar e ver que é mesmo, porque daí eles não vão conseguir disfarçar. Eu tinha parado na parte que eu tinha feito uma inscrição e a partir dessa página de inscrição, não foi só uma, foi para uma outra rede de comunicação, mas que é uma rede de comunicação popular na internet, inclusive de comédia. E eu instalei o aplicativo dentro do meu celular e o outro só teve um acesso remoto, que não se sabe até que ponto eles têm acesso às nossas coisas, porque depois eles mandam link, entrevista, e-mail, um monte de coisa, não se sabe até que ponto eles conseguem ter algum tipo de rastreamento, que eles chamam de olheiros, que eles ficam sondando a pessoa. Não se sabe até que ponto isso pode ser real ou não, só sei que eu comecei a sofrer represália. As minhas coisas na internet começaram a não ser mais desenvolvidas e enviadas. O meu celular realmente começou a ser invadido, então várias plataformas minhas começaram a travar, inclusive plataformas de edição. As minhas redes sociais começaram a ser invadidas. Eu comecei a ser ameaçada na rua. Um dia, tipo, um senhor, no meio do nada, parou no meio da rua. Eu tava voltando do supermercado, ele parou no meio da rua e falou assim, ai, nossa, ela tá tristinha porque não quiseram contar a historinha dela. Algumas pessoas, eu morava no PPG, então algumas pessoas gritavam debaixo da janela alguns nomes específicos. Alguns nomes eram Clara, eles gritavam muito o nome Clara. Tem um vídeo meu no YouTube que eu não sei se eu tava falando de tristeza e existiam pessoas gritando ali. Aí você fala, ai, Ana, mas você morava numa favela, essas pessoas gritam os nomes dos moradores ali. Não, eu morei 2 anos nesse lugar. E assim, era bem aleatório. Não era assim, todos os dias eu percebia, eu ouvia a voz daquela pessoa. Tipo assim, eu ouvia a voz do tal do Flávio, eu ouvia a voz do tal do Juninho. Não, era sempre uma mulher com a mesma voz gritando nomes diferentes e não se via essas pessoas falando ali, sabe? Eles gritavam o nome Juninho, gritavam muito o nome Juninho, depois eles gritaram muito o nome Lara, depois eles gritaram o nome Flávio, uma vez que até tá no meio do vídeo de tristeza do YouTube, do meu canal Analogia, que eu vou jogar tanto aqui no TikTok como também nesse canal, esse vídeo.
Eles ficavam gritando esses nomes aleatórios e alguns outros nomes também que eram bem específicos. Algumas pessoas, algumas crianças paravam no meio do caminho, assim, e ficavam me chamando de Maria. Uns menininhos, eu acho que um dia me pararam no meio do caminho falando: ah, escolhe ele, escolhe ele, escolhe ele. Existiam algumas pessoas falando o nome de artistas da música, que eu cagava pra esses artistas, nunca nem parei pra pensar, mas um deles foi... Eu não vou falar porque senão dá processo, mas sim, falavam o nome desses artistas. E, inclusive, rolava ameaças de que eu ia morrer silenciosamente. Então, além de hackeamento, falarem nesses determinados nomes, o hackeamento é comprovado. Então, assim, eu fui até uma delegacia. E aí entra a parte da religião. Eu fui até a delegacia porque eu precisava fazer um BO pra poder constatar que esse crime estava acontecendo. É o básico de qualquer ser humano. Qualquer ser humano tem que fazer. Inclusive, a gente também tem que ir em cartório pra conseguir fazer com que essas provas, tanto de print ou de gravação, elas sejam validadas. A primeira vez, não sei o que aquela vagabunda era, porque não dá pra chamar aquilo de agente público, porque aquilo não é, aquilo é um lixo. Ela virou pra mim e falou que tava com problema no sistema, perdi alguns dados, depois falou que não dava pra fazer o BO, porque tava com problema no sistema, e mandou uma, tipo, ai, nossa, vou ter que segurar o eixozinho dela. Eu já falei isso em outras gravações. Eu não tava buscando nada de espiritualidade ali, por mais que eu também tenha a minha espiritualidade, naquele momento eu não estava buscando nenhum tipo de espiritualidade, eu estava buscando serviço público de segurança. Não consegui fazer o BO nesse dia, mas eu fiquei esperta e falei assim, não. Eu não vou deixar passar não, tudo que eles falarem eu vou gravar. Inclusive tem a gravação de prova, já eu joguei no YouTube, a gravação tá aqui no YouTube, de eu pedindo pra fazer o BO, aí uma agente também reclamando, falando com uma outra agente lá sobre sei lá o quê. E reclamando, e no finalzinho ela solta, ai, nossa, e vem querer baixar o santo na minha assinatura. Ainda bem que eu peguei essa que falou, tipo, vai querer baixar o santo na minha assinatura. Infelizmente, eu não peguei a que falou que tinha que segurar o eixozinho. Mas eu peguei essa que falou que queria baixar o santo na assinatura dela. Isso no ano de 2021. Mas, felizmente, eu saí com esse BO realizado. Né? Eu saí com esse BO realizado, eles colocaram do jeito que eles queriam, de qualquer forma, dizendo que, tipo assim, tinha certeza ali, nítido, eu mandei e-mails pra ela, eu mandei os prints pra ela, eu já tinha entrado em contato com os responsáveis, tanto da linha e fornecedora de internet, que no caso era a Oi, e que no caso era a Oi, e que inclusive eles falaram que deu falência e transferiram a minha linha para a TIM, que era o primeiro chip onde eu já tinha. Além de não realizarem o BO, eu ainda tive que vir para São Paulo pra tentar fazer as coisas aqui, porque eu sabia que lá no Rio de Janeiro só tinha milícia, e eu falei... Mas hoje a gente sabe, é tudo comandado por galera do PL ou galera de partidos bolsonaristas que cagam na cabeça de mulheres. Eles cagam em mesa, de planalto, de coisas públicas. Você acha mesmo que eles não vão cagar na nossa cabeça? Só que eu também não entendia muito bem de política, então assim, não sabia como tá funcionando a política aqui, quem tava responsável aqui, mas eu vim cuidar aqui porque eu sou de São Paulo. E eu achei que no Rio de Janeiro ia ser muito mais perigoso, porque lá realmente todo mundo anda armado o tempo todo. E principalmente em favelas, e era onde eu morava. Eu vou dar continuidade numa segunda parte, mas esse ficou com um assunto, as ameaças que eu já sofria, os BOs que eu tentei fazer, a forma como o serviço público tratou isso, né, principalmente sendo uma mulher vulnerável. Então, assim, o dinheiro que a gente investe pra proteção da mulher vai pra onde? Pro esgoto? Pro lixo? Nem pro esgoto vai, né, meus queridos? Porque se fosse pro esgoto seria saneamento básico. E a gente sabe que, principalmente na região do Rio de Janeiro, sendo turística, não tem saneamento básico de qualidade. Então, eu vou pro próximo vídeo, tá? Porque senão esse aqui vai ficar muito extenso.